Você já se perguntou se existe um significado oculto por trás dos seus sonhos? Algo que vai além da simples imaginação e que talvez seja um recado divino diretamente para você? E se eu te dissesse que Deus pode estar usando os seus sonhos para falar com você, revelar verdades e até mesmo guiar os próximos passos da sua vida? Que há um mistério revelado na Bíblia que poucos conhecem, mas que pode transformar a sua realidade? A verdade é que os sonhos sempre foram um dos meios pelos quais o Senhor se comunica com seus filhos, desde as páginas das Escrituras até o testemunho de milhares de pessoas ao longo da história. Deus escolheu esse canal para revelar mensagens, advertências e bênçãos. Mas quantos de nós realmente prestamos atenção? Quantos conseguem discernir a voz de Deus em meio ao ruído de suas próprias emoções e preocupações? Neste vídeo, vamos explorar juntos como identificar e interpretar os sinais divinos que aparecem em seus sonhos. Você vai descobrir verdades surpreendentes, lições transformadoras e um segredo poderoso que pode desbloquear bênçãos em sua vida. Mas atenção! Você só terá acesso a tudo isso se assistir até o final. Há algo neste vídeo que Deus deseja revelar especificamente para você. Nos próximos minutos, mergulharemos nas profundezas da Palavra de Deus e traremos à luz histórias bíblicas impactantes que mostram como o Senhor fala por meio dos sonhos. Vamos desvendar como você pode discernir se um sonho é apenas fruto da sua mente ou uma mensagem celestial, e como essas revelações podem mudar sua trajetória. Agora, quero te convidar a fazer parte dessa experiência. Comente aqui nos comentários a frase: Senhor, fale comigo através dos meus sonhos. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um compromisso público com sua fé, mostrando ao Senhor que você está pronto para ouvir sua voz. Se você acredita que este vídeo pode ajudar outras pessoas que também estão buscando ouvir a voz de Deus, curta este vídeo agora mesmo. Cada curtida faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam dessa palavra. Ao fazer isso, você estará semeando na vida de outros e cumprindo um propósito divino. Parabéns por estar aqui, buscando mais de Deus. Quero que você saiba que isso já é um sinal de que Ele está te chamando para algo maior. Muitas pessoas usam conteúdos como este como um apoio espiritual, e o que estamos fazendo aqui é uma extensão da igreja. Por isso, participe ativamente. Comente, curta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus. E lembre-se, a penúltima lição deste estudo contém uma chave espiritual que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Por isso, não saia antes de chegar até lá. Agora, prepare o coração, pegue sua Bíblia e vamos começar o estudo. A Bíblia nos apresenta José, um dos maiores exemplos de como Deus usa os sonhos para revelar seus planos e propósitos. Em Gênesis 37, vemos um jovem José sonhar que seus irmãos, representados por feixes de trigo, se inclinavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e as estrelas também se curvavam diante dele. Esses sonhos não eram simples frutos da imaginação, mas mensagens divinas que apontavam para o futuro. José era apenas um adolescente quando recebeu essas visões, e talvez ele mesmo não compreendesse totalmente o que significavam. Mas uma coisa é certa: Deus já estava mostrando a ele o destino que o aguardava. No entanto, os sonhos de José também trouxeram desafios. Seus irmãos, movidos pela inveja, rejeitaram a ideia de que ele poderia ser colocado em posição de destaque. Essa rejeição levou José a ser vendido como escravo e a enfrentar anos de sofrimento. O que podemos aprender com isso? Primeiro, que nem sempre as revelações de Deus serão imediatamente compreendidas por nós ou aceitas por aqueles ao nosso redor.
Os sonhos dados por Deus frequentemente vêm acompanhados de desafios, porque eles fazem parte do processo de nos moldar para o propósito final. E você já teve um sonho que parecia grande demais para acreditar, algo que parecia impossível ou que, ao compartilhar, foi recebido com descrença ou até críticas? Assim como José, você pode estar passando por um período de dificuldades, mas lembre-se, cada etapa faz parte do plano maior de Deus. A história de José nos ensina que os sonhos divinos são uma forma de Deus nos mostrar o destino, mas o processo para chegar lá é o que nos prepara. É nesse caminho que aprendemos a confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, quero te lembrar que Deus não esquece das promessas que Ele coloca em seu coração. Se Ele te deu um sonho, Ele também te dará os meios para realizá-lo, ainda que isso leve tempo. Continue assistindo, porque no próximo bloco vamos descobrir como Deus usa sonhos para trazer proteção e direção em momentos críticos. Em Mateus 1:18, 25 e 2:13 e 15, encontramos outra história de José, mas desta vez no Novo Testamento. José, o carpinteiro, noivo de Maria, foi um homem que recebeu instruções claras de Deus através de sonhos. Esses sonhos não só mudaram a trajetória de sua vida, mas também garantiram a proteção e o cumprimento do plano divino para a chegada de Jesus ao mundo. Quando José soube que Maria estava grávida, ele planejou deixá-la secretamente para não envergonhá-la publicamente. Porém, em um sonho, um anjo apareceu a ele e revelou que o filho que Maria carregava era obra do Espírito Santo. Este sonho foi essencial para que José aceitasse seu papel como pai terreno de Jesus, garantindo a proteção e o acolhimento de Maria e do bebê. Mais tarde, José recebeu outro sonho que salvou a vida de Jesus. Após o nascimento, o anjo voltou a aparecer e o instruiu a fugir para o Egito, pois Herodes buscava matar o menino. Graças à obediência de José, a vida de Jesus foi preservada, e o plano de salvação continuou a se desenrolar conforme Deus havia prometido. Esses episódios nos ensinam que os sonhos podem ser um meio poderoso de Deus nos guiar em momentos de incerteza. Eles podem trazer não apenas clareza sobre decisões difíceis, mas também nos proteger de perigos que não conseguimos enxergar com nossos olhos naturais. E na sua vida, já houve situações em que você precisou de uma resposta clara de Deus e ela veio de forma inesperada, talvez em um sonho? Assim como José foi chamado a confiar completamente nas instruções divinas, Deus também deseja que você confie nele, mesmo quando as suas orientações pareçam difíceis ou desafiadoras. A proteção divina nem sempre vem em formas grandiosas. Às vezes, ela se manifesta em pequenos sinais ou, como no caso de José, em sonhos que iluminam o caminho. É por isso que é tão importante estarmos atentos ao que Deus está nos mostrando, mesmo enquanto dormimos. Se hoje você está enfrentando decisões importantes ou se sente perdido em relação ao seu futuro, peça a Deus que fale com você. Ele pode usar um sonho para trazer a paz e a direção que você precisa. Mas lembre-se, os sonhos de Deus sempre vêm acompanhados de sua presença e Ele nunca te deixará enfrentar nada sozinho. No próximo bloco, vamos explorar a história de outro homem que foi grandemente influenciado por sonhos e visões. Não perca, porque as lições que ele nos deixou podem mudar a forma como você enxerga os propósitos de Deus para a sua vida. Em Daniel 2 e 4, encontramos dois sonhos do rei Nabucodonosor, que são exemplos claros de como Deus pode usar sonhos para transmitir mensagens profundas, não apenas a indivíduos, mas a nações inteiras. Esses sonhos revelaram não apenas os planos divinos, mas também a soberania de Deus sobre toda a história humana. No primeiro sonho, Nabucodonosor viu uma estátua imensa, composta por diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro.
Este sonho perturbador representava os grandes reinos que dominariam o mundo ao longo da história, culminando com a chegada do reino eterno de Deus, simbolizado por uma pedra que destruiu a estátua e se tornou uma grande montanha. Quando Daniel, com a sabedoria dada por Deus, interpretou o sonho, ficou claro que o Senhor estava mostrando ao rei que todos os reinos terrenos têm um fim, mas o reino de Deus permanece para sempre. Essa mensagem não era apenas para Nabucodonosor, mas para todos que viessem a conhecer essa profecia, incluindo nós. No segundo sonho, Nabucodonosor viu uma grande árvore que se estendia até os céus, proporcionando sombra e alimento a todos os seres vivos. No entanto, a árvore foi derrubada, simbolizando a queda do rei devido ao seu orgulho. Essa visão foi um aviso de Deus para que o rei reconhecesse que toda a sua glória e poder vinham do Senhor. Quando Nabucodonosor ignorou o aviso, ele foi afastado de seu trono e viveu como um animal até que reconhecesse a soberania de Deus. Esses sonhos são um lembrete poderoso de que Deus está no controle absoluto da história e que Ele tem o poder de exaltar e de humilhar. Eles também mostram que, às vezes, os sonhos podem ser um alerta, um chamado ao arrependimento ou uma oportunidade de mudança antes que o juízo venha. E você? Já se perguntou se Deus está tentando chamar sua atenção por meio de situações ou sonhos que você ainda não entendeu? Talvez Ele esteja querendo te lembrar que tudo o que você possui e tudo o que você é vem dele. Os sonhos de Nabucodonosor nos ensinam a humildade e a necessidade de reconhecer Deus em todos os aspectos da nossa vida. Seja qual for a fase em que você esteja agora, lembre-se de que Deus deseja usar até mesmo seus sonhos para te mostrar o caminho certo. E como no caso de Nabucodonosor, Ele está sempre disposto a nos restaurar quando nos humilhamos e reconhecemos a sua grandeza. No próximo bloco, vamos falar sobre um dos sonhos mais intrigantes da Bíblia, onde Deus mostrou o seu poder e proteção a um servo fiel. Fique comigo, pois a revelação que vem a seguir pode trazer encorajamento para os desafios que você está enfrentando hoje. Em Gênesis 28, 10, 22, encontramos um dos sonhos mais conhecidos da Bíblia, o sonho de Jacó. Fugindo de Esaú, seu irmão, Jacó estava no deserto, sozinho e vulnerável, quando teve uma visão poderosa que mudaria o curso de sua vida e reafirmaria a aliança de Deus com ele. Neste sonho, Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o Senhor, que reafirmou a promessa feita a Abraão e a Isaque. A terra onde Jacó estava seria sua e de sua descendência, que se multiplicaria como o pó da terra. Deus também prometeu estar com Jacó onde quer que ele fosse, protegendo-o e trazendo-o de volta àquela terra. Este sonho é uma demonstração clara de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos de maior solidão e incerteza. A escada simboliza a conexão entre o céu e a terra, mostrando que, apesar de nossa fragilidade humana, há um caminho que nos liga diretamente ao Pai. Este caminho foi plenamente revelado em Jesus Cristo, que é a ponte que conecta a humanidade a Deus. Imagine-se no lugar de Jacó, cansado, temeroso e incerto sobre o futuro. Talvez você também esteja enfrentando momentos em que parece estar sozinho, mas assim como Deus apareceu a Jacó em meio ao deserto, Ele também deseja se revelar a você em meio às suas dificuldades. Os anjos que subiam e desciam pela escada representam a ação constante de Deus em nossas vidas, trazendo proteção, provisão e direção. Ao acordar, Jacó reconheceu a presença de Deus naquele lugar e declarou: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Gênesis 28:16. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e fez um voto de que o Senhor seria o seu Deus.
Este sonho nos lembra de que Deus nunca está distante, mesmo quando não conseguimos percebê-lo. Ele está atento aos detalhes de nossa vida e nos chama a confiar nele, mesmo nas jornadas mais difíceis. Assim como Jacó, somos convidados a responder à presença de Deus com adoração e compromisso. Reflita. Há áreas da sua vida onde você sente que Deus está distante? Talvez ele esteja mais perto do que você imagina, trabalhando nos bastidores para cumprir suas promessas. No próximo bloco, vamos explorar como Deus usou um sonho para proteger Jesus em um momento de grande perigo e o que isso nos ensina sobre a provisão divina em tempos de adversidade. Em Mateus 2, 13 e 15, encontramos um momento crucial na história do nascimento de Jesus, em que Deus usou um sonho para proteger o Salvador e assegurar o cumprimento de seu plano. Após o nascimento de Jesus, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, o pai terreno de Jesus, dizendo: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar." Mateus 2:13. José imediatamente obedeceu, levantando-se durante a noite para levar Maria e Jesus para o Egito. Essa fuga foi essencial, pois Herodes, temendo perder seu trono, ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e arredores. Este sonho nos revela um Deus que vela constantemente por seus filhos. José, que já havia demonstrado sua fé ao aceitar Maria como sua esposa após outro sonho, agora se depara com uma missão ainda mais desafiadora: proteger a vida do Messias. Quantas vezes Deus age em nossas vidas de forma silenciosa e invisível, para nos livrar de situações perigosas? Assim como José foi alertado em sonho, Deus continua a nos guiar, muitas vezes através de meios inesperados, para que possamos caminhar em segurança no centro de sua vontade. Outro ponto importante dessa história é a prontidão de José em obedecer. Ele não questionou o chamado, nem procrastinou. Ao contrário, ele agiu com urgência. Isso nos ensina sobre a importância de obedecer imediatamente à voz de Deus, mesmo quando suas instruções nos levam a caminhos incertos ou difíceis. Além disso, a jornada ao Egito simboliza a provisão divina em tempos de adversidade. Mesmo em terra estrangeira, José, Maria e Jesus foram sustentados por Deus até que pudessem retornar a Israel. Da mesma forma, Deus provê para nós em meio às nossas tempestades, guiando-nos para lugares de refúgio e segurança. Reflita: será que você tem ouvido a voz de Deus, mesmo quando ela vem em formas inesperadas, como um sonho, um conselho sábio ou uma intuição? E mais importante, você tem obedecido prontamente aquilo que Ele lhe pede? Assim como José protegeu Jesus, Deus também deseja proteger você e sua família. Ele é um pai atento que nunca deixa de cuidar de seus filhos. No próximo bloco, mergulharemos em outra história inspiradora de como Deus usou sonhos para revelar sua soberania e preparar seu povo para grandes desafios. Em Daniel 2, encontramos o poderoso rei Nabucodonosor, atormentado por um sonho misterioso que ninguém em sua corte conseguia interpretar. Ele viu uma estátua imensa, feita de diferentes materiais: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. No mesmo sonho, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, atingindo a estátua e destruindo-a completamente. O rei, angustiado, convocou todos os sábios de Babilônia para interpretar o sonho, mas nenhum deles conseguiu decifrá-lo. Foi então que Daniel, um jovem servo de Deus, buscou a resposta em oração e recebeu de Deus a revelação e o significado desse enigma.
Daniel explicou que o sonho representava os reinos que se sucederiam na terra. A cabeça de ouro simbolizava o império de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representavam o reino medo-persa. O ventre e as coxas de bronze apontavam para o império grego. As pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro representavam o império romano e os reinos fragmentados que se seguiriam. A pedra, no entanto, era o ponto mais significativo do sonho. Daniel revelou que ela representava o reino eterno de Deus, que seria estabelecido por ele e jamais destruído. Esse reino triunfaria sobre todos os outros, pois não seria fruto da ação humana, mas da soberania divina. Esse sonho é um poderoso lembrete de que Deus tem pleno controle sobre a história e os reinos da terra. Ele coloca reis e os remove, e seu propósito prevalece em todas as circunstâncias. Assim como Nabucodonosor, muitas vezes somos inquietados por situações em nossas vidas que parecem inexplicáveis ou fora de controle. Mas assim como Deus revelou a interpretação do sonho a Daniel, Ele também deseja trazer clareza e entendimento às nossas questões. Reflita, quais são os enigmas em sua vida que têm roubado sua paz? Talvez Deus esteja lhe mostrando que o controle não está em suas mãos, mas nas dele. Ele é o Senhor da história e da sua vida, e todas as coisas estão sob seu domínio. A pedra que destruiu a estátua nos aponta diretamente para Jesus Cristo, o fundamento inabalável e a pedra angular da nossa fé. Ele é o início do reino eterno de Deus, que jamais será abalado. Permita que essa revelação transforme sua confiança em Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e tudo o que acontece, seja no mundo ou em sua vida pessoal, está alinhado com seus planos soberanos. No próximo bloco, veremos outro exemplo de como Deus usou sonhos para revelar sua glória e transformar a vida de pessoas comuns em agentes de sua vontade. Em Gênesis 41, encontramos um dos sonhos mais impactantes na história bíblica, onde Deus usou um sonho de Faraó, o rei do Egito, para preparar o futuro da nação. Faraó teve 2 sonhos. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis que surgiam do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e doentes que as devoravam. No segundo, ele viu 7 espigas de milho cheias e boas, seguidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, que engoliam as espigas saudáveis. Faraó ficou perturbado com esses sonhos e chamou todos os sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar a mensagem divina. Foi então que o copeiro do rei se lembrou de José, o homem que havia interpretado seus próprios sonhos na prisão, e sugeriu que o chamassem. José, com sabedoria divina, recebeu a revelação do significado dos sonhos. Ele explicou que os 7 anos de vacas gordas e espigas boas representavam 7 anos de abundância que o Egito teria, seguidos por 7 anos de fome severa, representados pelas vacas magras e as espigas queimadas. José, então, aconselhou Faraó a armazenar grãos durante os anos de abundância para que a nação pudesse sobreviver durante os anos de escassez. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o colocou como segundo no comando do Egito, encarregado de implementar o plano de preparação para a fome. Esse episódio nos ensina várias lições sobre como Deus usa sonhos para nos alertar sobre o futuro e nos preparar para tempos difíceis. Deus, em sua misericórdia, nunca nos deixa no escuro, mas revela o que está por vir, dando-nos a oportunidade de nos prepararmos espiritualmente e fisicamente para os desafios. No entanto, a resposta ao sonho também depende da nossa disposição em ouvir a voz de Deus e agir com sabedoria. José não apenas interpretou o sonho, mas também agiu de maneira prática.
sugerindo um plano que não só salvou o Egito, mas também as nações vizinhas que vieram em busca de alimentos durante a fome. Reflita. Deus pode estar falando com você através dos sonhos da sua vida, seja por meio de visões, sinais ou até mesmo situações cotidianas. Você tem ouvido a sua voz e se preparado para os tempos de adversidade? Ou está ignorando os sinais de alerta que Ele está te enviando? A obediência a Deus é a chave para a sabedoria que nos guia em momentos de incerteza. Quando agimos de acordo com os princípios divinos, Deus nos dá a sabedoria necessária em sua vida, o que Deus está pedindo para você armazenar espiritualmente. Talvez você precise investir tempo em oração, buscar uma maior intimidade com Ele ou preparar-se para servir aos outros em tempos de crise. No próximo bloco, veremos outro exemplo de como Deus utilizou os sonhos para guiar seus filhos, transformando circunstâncias e trazendo vitória onde parecia haver apenas derrota. Em 1 Reis 3, encontramos um relato extraordinário do rei Salomão, filho de Davi, que começou seu reinado de uma maneira humildemente notável. Após a morte de seu pai, Salomão assumiu o trono, mas antes de tomar qualquer decisão importante, ele buscou a direção de Deus. Numa noite, em sonho, Deus apareceu a Salomão e lhe fez uma pergunta crucial. Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão, em sua juventude e inexperiência, poderia ter pedido por riquezas, longevidade ou vitória sobre seus inimigos. No entanto, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus, reconhecendo que era incapaz de conduzir uma nação tão grande sem a ajuda divina. Ele pediu um coração compreensivo para discernir o bem e o mal e guiar a nação com justiça. Deus ficou tão impressionado com a humildade e sabedoria de Salomão ao pedir por sabedoria e não por riquezas ou poder, que ele lhe concedeu não apenas o pedido de sabedoria, mas também riquezas, honra e uma vida longa, fazendo dele o homem mais sábio que já viveu. Este sonho e a resposta divina a Salomão é um exemplo poderoso de como Deus revela seus planos através de sonhos e como ele responde aos corações sinceros e humildes. A sabedoria que Deus deu a Salomão não foi apenas uma sabedoria humana ou intelectual, mas uma sabedoria divina que transcende o entendimento natural. Deus nos ensina com este exemplo que, ao buscarmos a sua sabedoria, Ele nos orienta nas decisões mais importantes da vida. Quando oramos e pedimos a Ele sabedoria, Ele nos guia para escolher o melhor caminho, mesmo quando não sabemos qual direção seguir. Salomão não só governou com sabedoria, mas também foi capaz de discernir questões difíceis que outros não conseguiam resolver. Assim como Salomão, você tem buscado a sabedoria divina em suas decisões diárias, em seus sonhos e momentos de reflexão. Você tem ouvido a voz de Deus guiando suas escolhas? Talvez Deus esteja se revelando a você de maneira mais profunda, pedindo-lhe que busque sabedoria em vez de riquezas temporais ou bens materiais. Ao pedirmos sabedoria, estamos pedindo a direção de Deus para a nossa vida e para os nossos relacionamentos, para que possamos viver de maneira justa e de acordo com sua vontade. Deus deseja conceder sabedoria a todos os que buscam com sinceridade. Ele não nos deixa sozinhos em nossa jornada. Ele nos orienta, nos instrui e nos prepara para os desafios que virão. Quando oramos pedindo sabedoria, confiamos que Ele nos dará tudo o que precisamos para sermos mais como Cristo e para levarmos a sua luz a todos ao nosso redor. No próximo bloco, veremos como outro sonho de um homem fiel, José, nos ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando os sonhos parecem inalcançáveis ou difíceis de entender. Em Gênesis 37,
O jovem José, filho de Jacó, tem um sonho que mudaria o curso de sua vida. Ele sonha que sua família se curva diante dele, e ao contar este sonho a seus irmãos, eles se enfurecem. "Você quer reinar sobre nós?" perguntam eles com raiva. Esse sonho, aparentemente simples, se tornaria um dos maiores testes de fé de José. José era o filho preferido de Jacó, e seus irmãos, tomados pela inveja, planejaram matá-lo. Em vez disso, eles o venderam como escravo a mercadores ismaelitas. Ao longo de sua vida, José enfrentou muitos desafios. Foi falsamente acusado, preso e esquecido, mas sempre manteve sua confiança em Deus, crendo que os sonhos que teve não eram apenas fruto de sua imaginação, mas um plano divino para sua vida. O que podemos aprender com a vida e os sonhos de José é profundo. Os sonhos de Deus nem sempre acontecem da maneira que esperamos, mas Ele nunca nos abandona. Mesmo quando José estava na prisão ou em dificuldades, ele estava sendo preparado para o que Deus tinha para ele. O cumprimento do sonho de José não aconteceu de imediato, mas Deus usou o sofrimento e os desafios para prepará-lo para o momento certo. E, finalmente, o sonho se cumpriu quando seus irmãos vieram até ele em busca de ajuda durante a fome. E, em obediência a Deus, José os perdoou e se tornou uma figura importante no Egito. Esse sonho revela a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar. O sonho de José parecia inalcançável, especialmente considerando as adversidades que ele enfrentou. No entanto, Deus sempre esteve presente, guiando-o, protegendo-o e preparando-o para o propósito maior. José nos ensina que devemos confiar em Deus mesmo quando não vemos como Ele pode realizar suas promessas em nossas vidas. Talvez você esteja se sentindo como José, preso em uma situação difícil, sem ver a saída. Talvez seus sonhos pareçam distantes e inatingíveis, mas a palavra de Deus para você é clara. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando-o para algo maior. Quando Deus coloca um sonho em seu coração, Ele também dá os meios e a força para realizá-lo. Assim como José, você deve confiar que no tempo certo o plano de Deus para a sua vida será revelado e seus sonhos para você se tornarão realidade. Deus fala conosco através dos sonhos, mas Ele também fala através de nossos momentos de dificuldade. Ele nos ensina a perseverar e a confiar nele, sabendo que, apesar das lutas, Ele nunca nos deixará. Assim como Ele cumpriu os sonhos de José, Ele cumprirá os seus planos para a sua vida. Agora, vamos falar sobre a importância dos sonhos em nossas vidas diárias e como muitas vezes eles podem ser usados por Deus para nos orientar em decisões cruciais, como veremos no próximo tópico. Após José ser vendido como escravo e passar por tantas adversidades, ele finalmente alcança uma posição de poder no Egito, servindo como governador sob o faraó. No entanto, ainda havia algo que Deus queria revelar a ele e à sua família, algo que se desdobraria por meio de sonhos. Uma nova lição de fé e obediência estava prestes a ser ensinada. Em Gênesis 41, o faraó tem 2 sonhos misteriosos que ninguém consegue interpretar. O faraó estava angustiado, e então o copeiro do rei, lembrando-se de José, o chama para interpretar os sonhos. José, cheio do Espírito de Deus, revela o significado dos sonhos. 7 vacas gordas e 7 vacas magras representavam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome no Egito. José, então, sugere ao faraó que reúna os grãos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de escassez. O que esses sonhos nos ensinam é que Deus se comunica de maneiras extraordinárias, até mesmo por meio de imagens e símbolos enigmáticos. Deus usou os sonhos de Faraó para trazer livramento não apenas ao Egito,
mas também aos próprios irmãos de José, que viriam a ele em busca de alimento durante a fome. Deus sabia o que estava por vir e usou um sonho para revelar o futuro e guiar seu povo. Este episódio nos lembra de que muitas vezes Deus nos dá sonhos e revelações para nos orientar, até em tempos de escassez ou incerteza. Quando o mundo parece estar em crise, podemos ter a confiança de que Deus tem planos para nós, mesmo quando não conseguimos ver a solução de imediato. Deus nos guia através de sonhos, nos dando a visão do que está por vir. E assim como José fez, devemos confiar que Deus nos dará a sabedoria necessária para interpretar e agir conforme a sua vontade. Você está passando por um momento de incerteza em sua vida? Talvez seus sonhos pareçam desconexos ou difíceis de entender, mas Deus, em sua fidelidade, vai guiá-lo e mostrar-lhe o caminho. Muitas vezes, o que parece ser um desafio pode ser a chave para uma grande bênção. Lembre-se de que, mesmo em tempos de escassez, Deus está preparando o terreno para algo grandioso em sua vida, e Ele pode usar até os seus sonhos para revelar isso. Neste ponto, a história de José e os sonhos de Faraó nos ensinam a importância de buscarmos a direção divina em todas as áreas de nossas vidas. Deus fala conosco de maneira pessoal, às vezes até através de imagens ou palavras simbólicas. Nossa tarefa é estar atentos e dispostos a agir de acordo com o que Ele nos revela, mesmo que à primeira vista o caminho pareça incerto. Agora que refletimos sobre a forma como Deus pode nos guiar através dos sonhos, vamos explorar outro exemplo de sonho, desta vez em relação à direção divina em nossas decisões. Isso nos levará a uma reflexão ainda mais profunda sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Na noite antes da crucificação de Jesus, Pilatos se viu confrontado com a mais difícil das decisões. O povo pedia a morte de Jesus, mas Pilatos não estava convencido de sua culpa. Ele sabia que Jesus era inocente e tentou por diversas vezes encontrar uma forma de libertá-lo. No entanto, naquela noite, algo extraordinário aconteceu. A esposa de Pilatos teve um sonho. Em Mateus 27:19, é relatado que ela enviou uma mensagem a Pilatos dizendo: "Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele." Este sonho foi um aviso claro de Deus. A esposa de Pilatos teve uma visão espiritual que a alertava para o fato de que Jesus era inocente e não deveria ser condenado. Ela foi tocada de uma maneira profunda, mas Pilatos, em sua posição de poder, escolheu seguir a pressão da multidão. Esse sonho é um exemplo claro de como Deus usa os sonhos para nos alertar, nos guiar e nos direcionar em momentos cruciais da vida. Pilatos estava em uma posição onde sua decisão afetaria a história da humanidade, mas, mesmo com o aviso da esposa, ele se deixou influenciar em nossas vidas. Deus pode nos alertar através de sonhos, especialmente quando estamos diante de decisões difíceis ou de situações que podem impactar não apenas a nossa vida, mas também a vida de outras pessoas. Muitas vezes, somos tentados a ignorar esses sinais ou a tomar decisões precipitadas, sem levar em conta a direção divina. O sonho da esposa de Pilatos é um lembrete para nós de que Deus nunca nos deixa desamparados. Ele usa todos os meios, incluindo sonhos, para nos avisar e nos proteger. Devemos estar atentos à voz de Deus em todas as circunstâncias, buscando sempre sua direção, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos levar por outros caminhos. Será que você está ignorando sinais divinos em sua vida? Ou talvez esteja diante de uma decisão importante e precise de direção. Se você tem sentido no coração a necessidade de buscar mais intensamente a orientação de Deus, não ignore os sinais que Ele pode estar colocando diante de você.
seja através de sonhos ou de outras formas. Deus está falando com você, e é nossa responsabilidade ouvir e obedecer. Este exemplo também nos faz refletir sobre a importância de ouvirmos os alertas divinos, mesmo quando a pressão do mundo ou as nossas próprias vontades nos empurram em uma direção diferente. Se Pilatos tivesse dado ouvidos ao sonho de sua esposa, a história poderia ter sido muito diferente. Da mesma forma, nossas escolhas podem determinar o rumo de nossa vida e o impacto que temos no mundo ao nosso redor. Agora, vamos explorar mais um exemplo poderoso de como os sonhos podem nos revelar o coração de Deus e sua vontade para nós. Estaremos caminhando para um entendimento mais profundo sobre o poder transformador que os sonhos podem ter em nossas vidas. José, o filho de Jacó, é um dos personagens bíblicos mais emblemáticos quando falamos sobre sonhos. Desde jovem, ele foi agraciado com sonhos que revelavam seu futuro, mas aqueles sonhos também trouxeram uma série de desafios para ele. Em Gênesis 37, 5, 10, José tem dois sonhos que indicavam que ele um dia governaria sobre sua família, o que gerou inveja e raiva entre seus irmãos. Mas o que esses sonhos significavam? Por que Deus os revelou a José? Primeiro, é importante entender que os sonhos de José não eram apenas visões do futuro, mas sim manifestações do plano divino para a sua vida. Deus usou esses sonhos para mostrar a José algo maior do que ele poderia compreender naquele momento. Ele não tinha ideia de que aqueles sonhos o levariam a uma jornada de grande sofrimento, mas também de grande crescimento espiritual e transformação. José, com sua fé e obediência a Deus, passou por muitas adversidades. Foi vendido como escravo, foi injustamente preso e enfrentou um longo período de provações. No entanto, em cada uma dessas situações, José manteve sua confiança no Senhor. Ele nunca perdeu de vista o que Deus havia revelado a ele em seus sonhos, mesmo quando sua realidade parecia ser completamente oposta àquela visão de futuro. O que podemos aprender com José? Às vezes, os sonhos que Deus nos dá não são apenas promessas de sucesso imediato, mas podem ser visões de um futuro que será alcançado através de desafios, provações e até mesmo sofrimento. A jornada pode ser difícil, mas a fé inabalável em Deus é o que nos mantém firmes no caminho, mesmo quando o panorama à nossa frente parece impossível. Deus revelou a José um grande propósito, mas também revelou que esse propósito só seria cumprido através de uma série de passos difíceis. José precisou aprender a confiar em Deus, a perdoar, a agir com sabedoria e a ser humilde. Ele foi uma testemunha viva de como Deus pode usar os momentos mais difíceis de nossa vida para nos preparar para algo maior. Se você tem sonhos ou visões sobre o futuro, talvez eles pareçam distantes ou até impossíveis de alcançar. Mas lembre-se, assim como José, você precisa entender que os planos de Deus muitas vezes se desenrolam de maneiras que não podemos prever. O que é necessário é manter a fé, continuar avançando mesmo nos momentos de escuridão e confiar que Deus tem um propósito divino para a sua vida, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. José finalmente viu seus sonhos se cumprirem quando ele foi elevado a uma posição de grande poder no Egito e mais tarde teve a oportunidade de salvar sua família da fome. O que parecia ser apenas uma série de sonhos agora se tornava realidade, mas só depois de muito sofrimento e perseverança. Assim é com as promessas de Deus para nossas vidas. Elas podem levar tempo para se concretizar, mas se permaneceremos firmes, veremos o cumprimento de sua palavra. Deus fala conosco através dos sonhos, mas também nos ensina através da caminhada
que nos leva à realização desses sonhos. Se você está enfrentando dificuldades ou está em um momento de espera, lembre-se de José. Mantenha sua fé, continue seguindo o Senhor e Ele fará cumprir seu propósito para... Agora que entendemos como os sonhos podem ser usados por Deus para revelar seu plano, vamos para o último tópico que abordará como devemos reagir quando Deus nos fala de maneira direta e clara. Em 1 Samuel 3, encontramos a história de um jovem chamado Samuel, que foi chamado por Deus de uma maneira muito direta e inesperada. Samuel estava servindo no templo de Eli, mas não reconhecia ainda a voz do Senhor. Por 3 vezes ele se levantou e correu até Eli, pensando que o sacerdote o chamava, mas Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Finalmente, Eli orientou Samuel a responder: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." Este episódio é um dos mais poderosos exemplos bíblicos de como Deus chama aqueles que estão dispostos a ouvir sua voz e como Ele pode falar diretamente ao nosso coração. Samuel, até aquele momento, não sabia que Deus estava chamando-o, mas, quando ele finalmente entendeu, a sua vida foi transformada para sempre. O que podemos aprender com essa história? Primeiramente, o fato de que Deus fala conosco de maneiras diversas, mas muitas vezes Ele nos chama de formas que não esperamos ou não reconhecemos de imediato. Pode ser uma sensação no coração, um pensamento repetitivo, um versículo que parece pular diante dos nossos olhos ou até mesmo um sonho vívido, como discutimos anteriormente. O segredo é estar atento e disposto a ouvir. Quantas vezes nós, assim como Samuel, não percebemos que Deus está tentando nos falar? Podemos estar tão imersos em nossas preocupações, em nossas rotinas e ansiedades, que não conseguimos perceber sua voz. Deus não força ninguém a ouvi-lo, mas Ele sempre está falando com aqueles que estão dispostos a ouvir. Se você sente que Deus não está falando com você, pergunte-se: estou disposto a ouvir? A capacidade de ouvir a voz de Deus depende da nossa disposição em estar atentos a Ele, em colocar o nosso coração em sintonia com sua presença. Às vezes, Deus está esperando que tenhamos a mesma atitude que Samuel teve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor não escolhe apenas líderes espirituais ou pessoas com grande visibilidade. Ele chama a todos que estão dispostos a ouvir e seguir a sua vontade. Samuel era apenas um jovem que servia no templo, mas foi escolhido para ser um dos maiores profetas de Israel. Deus pode falar com você, mesmo no meio da sua rotina mais simples. Ele pode se comunicar com você a qualquer momento e em qualquer lugar. O que importa é a sua disposição para responder ao seu chamado. E assim como Samuel, ao ouvir a voz de Deus e atender ao seu chamado, você também será capaz de realizar grandes coisas em nome do Senhor. O chamado de Samuel não foi apenas para ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus para guiar o povo de Israel e levar a mensagem de Deus à nação. Você também tem um propósito divino, e quando aprender a ouvir a voz de Deus, descobrirá a missão especial que Ele tem para a sua vida. Além disso, a resposta de Samuel ao chamado de Deus, "Fala, Senhor, que o teu servo ouve", nos ensina a atitude certa para ouvir a voz de Deus. Não é uma questão de apenas ouvir fisicamente, mas de ouvir com o coração, com um espírito pronto para obedecer. Deus não fala apenas para nos dar informações, Ele fala para nos guiar, para nos orientar em nosso caminho. Deus está chamando você, assim como chamou Samuel. Ele deseja se comunicar diretamente com o seu coração, revelando seu plano e seu propósito para a sua vida. Se você estiver disposto a ouvir, Ele te guiará em cada passo, revelando o seu amor e a sua direção. Agora, estamos prestes a concluir este estudo.
No último bloco, vamos refletir sobre o poder de responder ao chamado de Deus e como isso pode transformar a nossa vida. Chegamos ao final deste estudo profundo sobre como Deus fala conosco através dos nossos sonhos e de outros meios poderosos. E se você chegou até aqui, parabéns! Você é uma das poucas pessoas que, com o coração aberto, escolheu continuar nessa jornada de descoberta e entendimento do que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes, a vida nos distrai com as suas inúmeras preocupações, mas você teve o discernimento de ouvir a voz de Deus neste momento, e isso é algo extremamente valioso. Eu quero que você saiba que, ao permanecer até o final deste vídeo, você demonstrou uma disposição incrível para se aprofundar na sua caminhada com Deus. Poucas pessoas conseguem fazer isso, porque muitos desistem pelo caminho. Mas você, meu irmão e minha irmã, é diferente. Você tem sede de aprender, de ouvir a voz de Deus e de se aprofundar no relacionamento com Ele. Agora quero que você faça algo muito importante. Comente agora abaixo uma frase que mostre a sua convicção e o que você aprendeu com este vídeo. Comente a frase: "Estou pronto para ouvir a voz de Deus e atender ao seu chamado." Isso não é apenas um comentário. Ao fazer isso, você está declarando sua prontidão para ouvir a voz de Deus e para obedecer àquilo que Ele tem revelado para a sua vida. A sua ação é crucial. Ao fazer isso, você também ajuda a espalhar esta palavra para mais pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque ao fazer isso, você estará se comprometendo com a jornada de fé e ajudando outras pessoas a descobrir o que Deus quer revelar para elas também. Lembre-se, você pode ser um canal de bênçãos para alguém, e esse simples ato de curtir, comentar e compartilhar tem o poder de espalhar a palavra de Deus para muitos. Agora, quero compartilhar algo muito importante. Muitas pessoas não têm uma igreja ou um líder espiritual que possa guiá-las. E esse canal tem se tornado um ponto de apoio espiritual para tantas delas. O seu envolvimento com os vídeos, os comentários e as curtidas é um ato de fé e compromisso, não só com sua própria caminhada, mas com aqueles que também estão em busca de uma palavra de esperança. Comente a frase "Paz em Cristo" logo abaixo para mostrar ao Senhor o seu compromisso com essa jornada e, ao mesmo tempo, ajudar a espalhar a paz que só Ele pode oferecer. Saiba que há algo poderoso acontecendo na sua vida. Este vídeo não foi apenas um conteúdo que você assistiu, foi um momento divino de encontro com Deus. Ele está falando com você e você está agora mais perto de experimentar algo transformador em sua vida. A penúltima lição que compartilhamos pode ser a chave que desbloqueará uma bênção incrível para a sua vida. Fique atento, pois Deus está à porta, pronto para entrar e transformar todas as áreas da sua existência. Eu quero encorajá-lo a continuar nos acompanhando neste canal. Não pare por aqui. Cada vídeo é uma oportunidade para você crescer espiritualmente, para você entender mais profundamente os planos de Deus para a sua vida. Se inscreva, compartilhe e comente. Este é o começo de uma caminhada que só tende a crescer em direção à realização dos planos divinos. Antes de concluir, quero pedir que você dedique alguns minutos agora para ficar em silêncio. Ouça a paz que envolve este vídeo. Deixe-se sentir a presença de Deus e aproveite esse momento para louvar e agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Não pause o vídeo, pois ao permanecer aqui até o final, você não só está ouvindo a voz de Deus, mas também está fortalecendo sua conexão com Ele. Eu sei que Deus tem um grande plano para você, e ao obedecer ao seu chamado, você verá sua transformação em sua vida de maneira extraordinária. Deus abençoe você abundantemente e lembre-se, a jornada está apenas começando. Que assim seja.